O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é decente reconhecermos que os discípulos de Jesus, que sempre estavam com ele, que testemunharam grandes milagres, cura dos paralíticos, dos coxos, dos aleijados, revivificação do filho da viúva de Naim e tantos outros milagres, que sempre deixaram impressos no seu coração a certeza: se estamos com o Senhor, estamos seguros. Se o Senhor está ao nosso lado, nenhum mal há de nos atingir, porque nós estamos junto de Jesus, nosso Senhor, nós estamos próximos de Deus, que sempre nos ampara e sempre nos salva. Portanto, essa é a certeza do coração dos discípulos. Estando perto de Jesus, nenhum mal lhes atingirá. Por isso esse episódio de hoje nos impressiona, que em meio à tempestade, que é comum no meio ao mar, e também estavam acostumados a tempestades, pois eram pescadores. Com certeza não foi a primeira vez que enfrentaram uma grande tempestade e dificuldades em meio ao mar. Já estavam habituados a isso devido à própria profissão. Mas não é isso que os assusta. É eles estarem passando por essa grande tempestade e Jesus permanecer dormindo. Jesus estava com eles, mas parece que estava indiferente ao que estava acontecendo naquele momento. Por isso eles assustam. Como que o Senhor não percebe que estamos perecendo, que estamos passando por uma tempestade, estamos quase afundando? Por isso se aproxima de Jesus para acordá-lo e diz: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. À primeira vista parece uma repreensão a Jesus. Tipo, acorda, levanta, faça alguma coisa. Parece que não vê que estamos em dificuldade, mas não é isso. A grande confiança, a grande fé dos discípulos, que Jesus tem poder para acalmar a tempestade. Ele sabe a quem recorrer. Somente Jesus é capaz de nos atender, de nos socorrer, de nos livrar dessa situação. Assim também nós, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, devemos saber a quem recorrer e clamar por Jesus: salva-me, Senhor, pois estou perecendo. Salva, Senhor, a minha família, pois estamos afundando. Salva, Senhor, a minha casa, o meu trabalho, pois não estou conseguindo entregar 100% daquilo que espera-se de mim. Ou seja, devemos ter a mesma confiança, a mesma fé dos discípulos em recorrer a Jesus, para que Ele possa sempre nos salvar, sempre nos livrar dos males, dos perigos, das dificuldades. A grande pergunta é: nós estamos recorrendo a Jesus como os discípulos, que têm grande fé e grande confiança, ou continuamos achando
que nós sozinhos haveremos de resolver tantas questões. Quantas vezes nós queremos ter confiança somente em nós, uma segurança pessoal que depositamos aqui e acolá, em algum bem, em alguma pessoa, e esquecemos de colocar e depositar toda a nossa confiança em Jesus. Quantas vezes nós somos soberbos, autossuficientes, de querer resolver por nós mesmos uma situação que somente Deus é capaz. Ou ainda mais, nós buscamos em tantos lugares, e quando nós entendemos que aquilo não resolveu, nós dizemos: ah, só por Deus agora. É uma palavra comum quando alguém está em um estado crítico de saúde. Como que está o fulano? Piorou muito, agora é só por Deus. E o padre? Agora? Sempre foi. É sempre Deus que nos dá saúde, que nos dá força. É sempre Deus que nos guarda. É sempre Deus. É uma frase que parece inocente, mas que revela muito de nós. É como se eu tentasse tudo sozinho. Aí se eu não conseguir, aí eu chamo por Deus. E ao contrário, no primeiro instante, eu já vou clamar pelo Senhor. Porque eu sei que Ele se preocupa, Ele vela por cada um de nós. Não queira ser aquele que tenta fazer tudo sozinho e percebe não dar conta, chama por Deus. Já no início, no primeiro instante, já clame pelo Senhor, para que você possa passar pela tempestade, auxiliado pela presença de Jesus. Por uma doença, por uma situação familiar específica, por uma crise financeira, por tudo, coloque primeiramente na presença de Deus. Porque Ele vai abrir a sua inteligência, vai dar força de vontade, de lutar, de querer continuar encontrando os meios necessários para que possa, pela sua graça, sair dessa situação. Não seja arrogante de dizer: agora é só por Deus. Deus em primeiro lugar. É sempre com Ele, por Ele e nele. Parece que nem vamos à Santa Missa. Parece que nem prestamos atenção. O que diz o padre a cada Santa Missa? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ou seja, uma frase uma oração que eu preciso guardar no meu coração. Tudo o que faço é por Cristo. Tudo o que eu sou, tudo o que eu consigo fazer é com Ele e é nele. Eu faço por amor a Ele. Eu faço com Ele porque Ele está sempre comigo. E nele, ou seja, Ele está se interessando por cada aspecto da minha vida. Guardemos em nossos corações, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por isso eu preciso ter confiança e certeza no meu coração. O Senhor está sempre pronto a me ouvir, a me atender. Vou recorrer primeiramente ao Senhor. E nunca querer fazer por minhas próprias forças, pela minha própria vontade. Mas conformar a minha vontade, a minha vida, com a de Jesus. E por fim, quando Jesus diz ao mar: silêncio, faça uma grande calmaria. Até o mar e o vento lhe obedecem. Se Ele é o Senhor de tudo, é o Senhor da criação, porque tudo foi feito por Ele e para Ele, vai dizer São Paulo aos Filipenses. E nós muitas vezes esquecemos disso. Queiramos renovar em nossos corações a certeza que o Senhor está sempre pronto a nos ouvir. Que o Senhor tem domínio sobre todos os aspectos da minha vida, todos os aspectos da história, toda a criação. Tudo está sob o seu querer, tudo está sob o seu poder. Porque nada que nos acontece escapa aos seus olhos, aos seus ouvidos. Tudo está sob
o olhar de Deus. Isso também nos ajuda a ter fé e certeza. Ainda quando tem coisas que eu vivo, que eu experimento na minha vida, que eu não entendo de imediato, mas eu sei que o Senhor tem um propósito. Eu sei que o Senhor está me pedindo algo nesse momento. Nada escapa ao olhar de Deus, porque é um olhar amoroso, um olhar atento de um Pai que cuida de cada um de nós. Possamos pedir em nossas orações que Ele, de fato, tenha domínio não somente sobre o mar e o vento, sobre as forças da natureza, mas que Ele tenha domínio, tenha poder sobre a minha vida, sobre as minhas histórias, sobre as minhas escolhas. Que eu possa, de fato, experimentar Jesus Cristo presente na minha vida e orientando todos os meus passos. Assim como Ele salvou os discípulos que pediram com grande fé, com grande confiança, que cada um de nós também possa pedir ao Senhor que salva-nos das tribulações que estamos passando. E você possa apresentar a cada Santa Missa as tribulações, dificuldades, tempestades que você tem passado. E possa pedir ao Senhor: salva-me, Senhor, hoje estou perecendo. Cuida, Senhor, da minha vida, dos meus negócios, de tudo, porque somente o Senhor tem poder sobre tudo. E que eu possa acolher, num coração generoso, num coração confiante, a graça que o Senhor tem para dar à minha família. Que esse Santo Evangelho robusteça a nossa fé e nos torne cada vez mais confiantes no poder de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos a oração vocacional, pedindo santas e numerosas